Isaías, capítulo 6, versículo do 1 ao 5. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi também o Senhor assentado sobre um trono alto e exaltado, e a orla de seu manto encheu o templo. Assim situavam-se os serafins. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria a sua face, e com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo és o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta moveu-se a voz do que chamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, porque eu estou arruinado, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. Porque meus olhos têm visto o Rei, o Senhor dos exércitos. Até aí, meus irmãos. Essa passagem aqui nos fala da visão que Isaías teve de Deus. Deus se manifestou à vida de Isaías. Isaías era um profeta de Deus, era um homem de Deus, um homem que foi escolhido para levar as coisas que Deus queria levar ao seu povo. A palavra, os ensinamentos. Quando Deus queria chamar, queria falar, queria dizer que o povo estava errado, ele usava um profeta. E aí esse profeta ia ali e falava o que Deus tinha para dizer. Isaías foi um homem muito usado por Deus. E aqui nessa visão, Deus se manifesta a ele. Mas ele não vê o próprio Deus. Ele vê uma manifestação de Deus. Uma manifestação da glória de Deus. Porque a própria palavra de Deus fala: se Deus aparecer para um homem, ele não vai viver. Nenhum homem pode resistir à glória de Deus, à santidade, à justiça. Então, Isaías ele viu uma manifestação. Deus se manifestou de uma forma a ele. Porque o homem só pode ver a manifestação de Deus. O homem não pode contemplar a Deus. Moisés pede a Deus, pede para ver ele. Eu quero ver o Senhor, se mostre a mim. E ele coloca Moisés na fenda da rocha e ali passa uma manifestação de Deus. E a palavra diz que Moisés vê Deus pelas costas, mas ele não viu Deus. Ele viu uma manifestação. Porque se ele contemplasse Deus, ele morria na hora. Deus, quando se apresenta a Moisés na sarça ardente ali, a sarça ardendo ali, e viu a manifestação de Deus. Quando Moisés chega diante daquela sarça, Deus fala: tira a sandália, porque o lugar onde tu está é santo. Então ele ali contemplou a manifestação de Deus. Na nossa vida, nós contemplamos a manifestação do Senhor. Cada um de nós aqui, o Senhor se apresentou de uma forma. Foi um louvor que você ouviu, uma voz que você ouviu, uma luz que você viu. Cada um teve uma forma que Deus se chegou a ele. O irmão foi usado para lhe dar uma palavra. Você chegou numa denominação, em uma igreja, você sentiu a presença de Deus e ali você entregou a sua vida. Então, Deus tem a forma dele de trabalhar. E aqui, ele se apresenta ao profeta Isaías. Mas o que eu quero trazer nesta noite é o temor que o homem de Deus tem a Deus. Porque nessa passagem, Deus se manifesta a Isaías por um propósito. Ele queria chamar o povo dele para o arrependimento. Que o povo estava andando por caminhos tortos, que não era o caminho do Senhor. Então Deus chama Isaías aqui para falar com ele: traz meu povo para o caminho certo. Fala, meu povo, se ele não voltar, eu vou julgar esse povo. Então, Isaías foi usado por Deus. Mas eu quero levar nesta noite o temor a Deus. É a reverência a Deus, o respeito, a obediência à sua palavra. Nós vemos aqui que quando Isaías vê a manifestação de Deus, o que é que ele diz? Ai de mim, porque eu estou arruinado, porque sou um homem de impuros lábios e habito no meio de pessoas de impuros lábios. Isaías ali
se diminuiu diante de Deus, se humilhou, porque ele disse, ó, eu vi Deus, vi a manifestação de Deus. Como eu posso viver se a glória de Deus, a santidade de Deus, ninguém pode contemplar? Então ele ali, naquele momento, ele temeu. Ele temeu o que ele viu. Nós vemos lá na frente que quando o anjo do Senhor se apresenta à mãe de Sansão, ele se apresenta à mãe de Sansão e diz, ó, você vai conceber um filho, e este filho será um nazireu. Ele não vai passar navalha na cabeça, ele não vai beber vinho, não vai tocar em cadáveres, ele será um nazireu, será separado para o trabalho de Deus. E aquela mulher vai até o seu marido e diz, ó, o anjo do Senhor veio até mim. E aquele homem diz, ó, vamos morrer porque vimos Deus, vimos uma manifestação de Deus. E aquele homem temeu o pai de Sansão, Noá. Ele teme a presença de Deus. Então aqui Isaías temeu. Ele disse, ó, eu não sou digno de ver Deus. O que é que eu tenho para apresentar a Deus? Você vê que João Batista estava ali batizando as pessoas. Jesus vai chegando e pede para João Batista batizar ele. Ele disse, eu vou batizar o Senhor, eu que careço que o Senhor me batize. E Jesus disse, não, você tem que me batizar para que a palavra se cumpra. E ele diz, eu não tenho nem dignidade de tirar a tua sandália. Imagine batizar. Aquele homem temeu, aquele homem sabia quem era que estava na frente dele ali. Isaías também, ele vê Deus, ele sabe quem é Deus e ele teme. O temor cai sobre ele. E temer a Deus não é ter medo. Não é você ficar, fugir de Deus, correr de Deus. Não, temer é reverência. Temer é respeito. Temer é obediência à sua palavra. Em hebraico, temer quer dizer ver, contemplar. Você contemplar com o seu olho. E quando você vê a Deus, você vive na presença de Deus, você vive na obediência da sua palavra, você está constantemente em comunhão com Deus, então você teme a Deus. Então você é um servo que teme a seu Senhor. E você tem reverência, tem obediência e tem temor à sua palavra. Tem respeito. Isso é temer a Deus. Temer não é fugir, não é ter medo, tremer, não. É você saber quem é. Este é Deus. Eu tenho respeito a Ele. Eu tenho reverência. Eu obedeço o que Ele me fala. Então a palavra temer em hebraico é ver. E quando você vê, você está contemplando. Você contempla tudo o que você vê. E em Êxodo 20, Moisés fala ao povo de Israel. Êxodo 20. Aí, e disse Moisés ao povo, não temas, pois Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Quando você tem temor a Deus, você foge do pecado, você foge das coisas erradas. Você não quer ter comunhão com aquelas coisas que não agradam a Deus. Porque você teme, sabe, conhece, tem conhecimento de quem é Deus. Então você se aparta. Moisés fala que o temor do Senhor vai ficar diante de vós. Para que vocês não saiam do caminho do Senhor. Para que vocês não façam coisa errada. Então teme a Deus. Tem respeito, tem reverência, tem obediência à sua palavra. E é isso que Deus quer do servo. Às vezes, muitas pessoas estão fazendo um sacrifício de tolo aí. Fazendo coisas que Deus não quer, Deus não pede. Faz sacrifício de tolo, mas não tem temor a Deus. Pega seu salário, dá todo aí. Pega seu carro, pega sua casa, entrega tudo, mas cadê o temor a Deus? Sai da denominação, está ali no bar, está se prostituindo, está falando mal de um irmão, está julgando o irmão. Cadê o temor a Deus? O que é que adianta eu pegar meu salário e colocar no altar ali e não ter reverência a Deus? Então eu digo que eu não conheço Deus.
Não sei quem é esse Deus. Porque você tem temor quando você sabe que aquilo ali é aquilo ali. Quando você vai em um cartório, você vai ter uma audiência com o juiz, você não tem um certo temor? Você vai ficar de qualquer jeito? Você vai chegar ali, sentou, quando o juiz chega, você levanta, ó. Se ele falar, você fala, se ele não falar, você não fala. Então você tem um certo temor, um respeito, uma obediência à lei ali que rege aquilo ali. Então você tem temor. Você está numa delegacia, você vai chegar de qualquer forma? Até para entrar na delegacia, você tem que estar com calça. Então você tem um certo temor, um respeito. Não, ali só entra com calça, tem que botar calça. Não, lá na frente, ó, quando ele falar, você fala. Se não falar, não fale nada. Tem a hora de ele falar, tem a hora de você falar. Não é de qualquer forma. Então, diante de Deus, muitas pessoas estão temendo a homens, fazendo vontade de homens, mas não temem a Deus. O Deus que fez o céu, fez a terra. Se tu está vivo hoje, porque Ele que ordenou. Ele que quer que você viva. E muitas vezes, ó, você vive sem temor a Deus. Fazendo o que você quer, mentindo, fuxicando, falando mal dos irmãos. Tudo isso Deus odeia. Deus odeia tudo isso aí. E é isso que nós vemos dentro das igrejas, ó, de multidão. Pessoas ali com muito tempo de crente, mas só diz que é crente. Mas o agir, cadê o agir? Cadê amar o inimigo? Jesus fala, ó, ame o seu inimigo, ore por ele, clame pela vida dele. E quando você faz isso, você está temendo a Deus. Não, a palavra do Senhor fala o quê? Que eu tenho que amar meu inimigo. Então eu tenho temor a Deus, eu tenho que amar. Mesmo que eu não esteja querendo, mas eu tenho que fazer, porque meu Senhor pede. É isso que Deus pede. Temor. Quando tu teme ao Senhor, tu foge do pecado. Tu não quer acordo com o pecado, não quer dar mão ao mundo. Porque você sabe que o mundo não contempla o Senhor. O mundo não está aqui. O Senhor Jesus não está neste mundo. O Senhor Jesus está no coração daqueles que temem a Ele. Aqueles que obedecem. Nem todos da igreja estão com o Senhor ali. Está numa religião, adorando a religião, carregando fardos da religião. Mas o Senhor Jesus está de fora dessas pessoas, que não temem ao Senhor. Em Lucas 12, versículo 4 e 5, o Senhor Jesus fala: eu vos digo, meus amigos, não tenha medo dos que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem devereis temer. Temei aquele, pois depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu vos digo, a esse temei. A esse temei. O Senhor Jesus nos diz, ó, não tema quem pode matar o corpo. Ele mata o corpo, mas não tem poder de mais nada. Só tirou a vida ali. Fez algo contra você. Jogou algo de mal contra você. Ele só pode fazer isso. Mas Jesus disse, ó, mas eu te mostrarei a quem vocês têm que temer. Aquele que mata o corpo, depois do corpo morto, ele pode pegar, ó, lançar nas profundezas. Lançar no Hades, no Sheol, na sepultura, no inferno. A esse temei. E quem é esse que pode lançar a tua alma no inferno? O corpo, a alma e o espírito. Quem é esse? É Deus. É Deus que pode fazer isso. O homem aí pode tirar a sua vida, mas não vai te fazer mais nada. Tirou a vida, acabou. Mas Deus pode tirar a tua vida, tirar a tua alma e teu espírito e lançar tudo nas profundezas. Jesus disse, ó, a este temei. E é isso que as pessoas não estão tendo. Temor a Deus. Estão temendo pastores, estão temendo bispos, pessoas que não podem fazer nada por você. Mas ao verdadeiro Deus, ó, não tem temor. Aí faz o que eles querem, né? Usa a igreja do Senhor como eles querem, dá vontade deles. Mas o Senhor irá cobrar isso de todos. Todos esses que estão andando errado, que nós contemplamos, que nós sabemos, o Senhor irá cobrar. Aquele grande dia,
O Senhor irá cobrar. E é o Senhor Jesus pessoalmente que vai cobrar. Nós temos que orar por essas almas, por essas pessoas, para que a consciência do Senhor Jesus chegue até ele e ele comece a enxergar que está fazendo errado. Pô, eu tenho 15 anos de crente, mas até esses 15 anos eu fazia tudo errado. Mas o Senhor abriu a minha visão, agora eu enxergo a verdade. Eu enxergo, porque essas pessoas estão cegas. Não tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor. Quando nós temos um encontro verdadeiro com Cristo, nós temos temor a Deus, porque sabemos quem é Ele, sabemos o que Ele pode fazer, sabemos o que Ele pode nos dar em nossa vida, colocar em nossa vida. Nós sabemos que Ele pode. Então temos temor ao Senhor, temos reverência, temos obediência à Sua palavra. E quando temos temor a Deus, temos também arrependimento. Isso vem sobre nós quando nós temos temor, porque sabemos, o Senhor não contempla a coisa errada. Eu posso escorregar? Posso. Não sou perfeito. Não habita a perfeição em mim. Eu posso dar uma escorregada. Até mesmo sem querer, eu posso esquecer e escorregar. Mas só que aquele que teme ao Senhor vai se arrepender. O arrependimento vai vir sobre ele. E ele vai entender, rapaz, eu errei. Eu pequei contra Deus. O que é que ele vai fazer? Vai orar ao Senhor, pedir perdão, pedir que o Senhor não impute esse pecado, me perdoe, eu errei, e vai consertar o seu caminho, e agora ele vai andar certo. Que o Senhor diz, quando o Senhor perdoa uma pessoa, ele diz que aquelas coisas que você praticou é lançada no mar de esquecimento, e ele não lembra mais, e agora você está andando dignamente ao Senhor. Nós temos exemplo na Bíblia de pessoas que erraram, mas pelo temor a Deus, eles se arrependeram. Um grande exemplo é o rei Davi. O rei Davi tinha tudo, Deus deu tudo àquele homem, riqueza, mulheres, fama, um reino, tudo Davi tinha na mão. Mas ele, pelo pecado, ele deixou isso parcialmente escapar na mão dele. Quando ele olha para Betseba e deseja a mulher do seu amigo. E ali ele faz tudo escondido, engana, mata, mente. Mas Deus vem e cobra ele. Deus diz, eu vi tudo. Usa seu profeta Natan. Eu vi tudo que tu fez eu vi. Tu fez escondido. Mas eu vou fazer em tua vida às claras. Na luz do sol, eu vou fazer. E ali Deus diz a ele, eu te perdoo porque tu se arrependeu. Te perdoo, mas a minha espada não sai de tua casa. O que Davi fez ali, muitos falam que ele era para morrer, era para Deus matar ele, mas o que Deus fez na vida dele foi pior. Deus matou os filhos dele. O filho que teve com Betseba, do engano, Deus matou. Os 2 filhos amados dele, Deus tirou. O que é pior para um pai? Morrer ou ver seus filhos morrer? Então Davi pagou muito mais caro do que ele fez, ele pagou. Nós vemos também na Bíblia Manassés, o rei Manassés. A palavra fala que este homem fez Israel pecar, fez o povo de Deus andar em pecado. Porque ele pecou e ele fez o povo pecar também. Ele adorava outros ídolos, outros deuses, colocou esses deuses dentro do templo de Deus e obrigou o povo a adorar esses deuses. Ele sacrificava seus próprios filhos a Moloque por causa de prosperidade. Este homem, a palavra diz que ele foi o pior rei de Israel. E Deus suspende a Síria para vir pegar ele. E o povo da Síria vem, pega e leva o cativeiro em correntes e ganchos. E quando ele está lá no cativeiro, preso, a palavra diz que ele ora a Deus. Ele pede a Deus misericórdia. Ele clama por Deus no momento do sofrimento. E Deus vem sobre a vida dele. E a palavra diz que Deus aceita a oração dele. Por quê? Ele se arrependeu. Porque ele teve temor a Deus. Ele temeu. Quando ele temeu a Deus, ele pediu perdão. E a palavra diz que Deus restitui tudo o que ele perdeu. E agora, quando ele chega a Israel, ele começa a derrubar os templos.
os ídolos, começa a limpar tudo. E a palavra diz que agora ele conheceu a Deus. Esse momento, agora ele conheceu a Deus. Quando ele começou a arrancar tudo de Israel, limpar Israel, fazer o povo voltar ao caminho do Senhor. Vemos também Sansão. Sansão, um homem escolhido de Deus. No ventre, antes de nascer, Deus já tinha escolhido Sansão. Mas Sansão tinha várias coisas que ele não podia fazer. Sansão não podia beber, mas Sansão andava dentro da vinha. Sansão não podia praticar coisas que eram impuras ao homem escolhido, tocar em um cadáver, se misturar com prostituta. Ele não podia, porque ele era um homem escolhido, ele era um nazireu. Mas aquele homem continuava a andar em pecado. Ele sabia disso, mas ele achava o mundo melhor. E aí ele caminhava na vontade dele. Mas mesmo assim, Deus dando misericórdia àquele homem, dando misericórdia. Mas chegou um momento que Deus ficou parado. Quando Dalila vem a ele e engana ele. Fica sabendo qual era o segredo dele, que eram os cabelos. Mas ali era algo para significar. Porque o verdadeiro segredo dele é a santidade dele com Deus. Então ela ali vai e corta os cabelos dele. E quando ela diz, Sansão, levanta que os filisteus estão vindo. Quando ele levanta que procura força, cadê força? O Espírito de Deus já tinha saído dele. E a palavra diz que os filisteus pegam Sansão, fura os olhos, leva para a cidade dos filisteus e bota ele no meio da cidade para que todos vejam o herói de Israel. Vejam o servo de Deus. E ali ele foi humilhado. Ele rodava o moinho da cidade. Todos ali humilhavam Sansão. Mas teve um momento que Sansão estava em cadeias. Ele clamou a Deus. Ele reconheceu o seu erro e se arrependeu. Ele teve temor a Deus. E quando você tem temor, você se arrepende. A palavra diz que ele se arrepende. E ali Deus volta em Sansão. Volta para Sansão. E ele ali, quando ele é levado no templo de Dagon, ele pede ali para ficar nas colunas principais do templo. E ali o rapaz coloca ele ali no meio e ele começa a orar a Deus. Senhor, me perdoa. Senhor, eu fiz tudo errado. Me perdoa, Senhor. Senhor, honra o teu santo nome em mim. Só mais uma vez. E a palavra diz que o Espírito de Deus vem sobre Sansão. Sansão derruba aquelas colunas que eram principais do templo. E aquele templo cai por cima do povo. E a palavra diz que mais pessoas Sansão matou neste dia do que toda a sua vida. O nome de Deus foi glorificado. Amém. Então por que esses três personagens, esses três homens voltaram a estar na posição? Porque tiveram temor a Deus. Tiveram obediência, respeito, reverência. E eles buscaram a Deus novamente. E Deus assim viu o arrependimento na vida deles e restituiu tudo. Você pode dizer, mas Sansão se matou. Então, o que adiantou isso? Mas o nome de Deus foi glorificado na vida dele. Manassés fez tudo errado, mas ele voltou e glorificou a Deus nas suas atitudes. O rei Davi perdeu seus filhos, mas Deus pega o filho de Batseba, o segundo filho, Salomão, e coloca como rei de Israel. De certa forma, Davi foi glorificado pelo seu filho. Que Deus pegou o filho daquela mulher que adulterou com Davi e colocou como rei. Então, o agir de Deus, nós não conhecemos. É da forma dele, é do jeito dele. Nossos olhos podem contemplar, mas morreu. Mas o nome dele não foi glorificado. Todos ali, todos os filisteus viu Sansão morrer, mas viu o que Deus fez no meio daquele povo. Viu a manifestação do Senhor. E nós, o que é que nós podemos dizer? O que nós podemos falar? Se nós tivermos temor ao Senhor, o que o Senhor fará em nossa vida? Sabemos que nós temos famílias, temos pessoas que não conhecem o Senhor, que não têm um conhecimento dado pelo céu para conhecer a Jesus. Que as pessoas que estão aí andando aí, eu vou na igreja, eu acendo uma vela, mas não pode contemplar a graça, não sabe nem o que é isso, não sabe nem o que foi que Jesus fez na cruz.
Ah, mas eu adoro ele estar ali na cruz, ali, eu adoro ele. Mas Jesus não está mais na cruz. Jesus não se encontra mais nessa posição, nesse status aí. Não. Jesus está à direita do Pai. Muitos não sabem, não têm o conhecimento. Se nós tivermos em temor a Deus, tivermos em respeito, em obediência, em reverência, obedecendo a sua palavra, o que Deus vai fazer em nossa vida? Você vê os exemplos que teve. Homens que pecaram, que desviaram do caminho do Senhor, mas eles se arrependeram, eles tiveram temor a Deus, Deus restituiu. Se nós andarmos corretos no caminho do Senhor, o que Ele vai fazer em nossa vida? Como Ele vai nos usar para levar a graça para os nossos familiares, para os nossos conhecidos? O Senhor poderá nos dar poder, autoridade. Ele disse, ó, eu te dou poder e autoridade sobre os demônios. Eu te dou poder e autoridade para curar. Eu te dou poder e autoridade para salvar vidas. Jesus disse, se tu crê, coisas maiores do que o Senhor Jesus fez, nós vamos fazer. Se tu crê, se tu tem temor a Deus, se tu entregou a tua vida verdadeiramente ao Senhor, tu vive para Ele, fugindo do mal, fugindo das coisas que não agradam a Deus. Nós estamos no mundo. Por um tempo, nós estamos no mundo. Andamos no meio de pessoas que não temem a Deus, pessoas que têm outras religiões, que desfaz do Senhor Jesus. Nós estamos constantemente se deparando com essas pessoas. Mas nós que temos temor a Deus, como nós devemos andar? Devemos nos misturar? Devemos fazer o que eles fazem? Não, devemos andar completamente diferente. Não vamos se separar de ninguém, não vamos ficar de mal de ninguém, não. A palavra diz, se depender de vós, esteja bem com todos. Se depender de vós, esteja bem com todos. Vamos andar neste mundo, mas fazendo a diferença, sendo diferente, tendo temor a Deus. E quando temos temor a Deus, nós fugimos do pecado. Fugimos daquelas coisas que não agradam ao nosso Deus. Em 1 João capítulo 2, versículo do 1 ao 6, o apóstolo João aqui nos fala, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se algum homem pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não pelos nossos apenas, mas também pelos pecados de todo o mundo. E nisso sabemos que o conhecemos se guardemos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está com ele. Mas aquele que guarda a sua palavra, nela verdadeiramente está o amor. E Deus aperfeiçoa nisto, sabendo que está nele. Aquele que diz que está nele, deve ele mesmo andar da maneira como ele andou. O que é que João fala? João fala que vamos pecar, não temos como correr disso, não somos perfeitos, nós erramos, até em sonho nós pecamos. Mas ele diz, ó, se não pequeis, fuja do pecado. Mas se pecais, tu sabe que tu tem um advogado diante ao Pai. Tu tem um advogado que é justo, que sabe o que faz. E Ele é a propiciação dos nossos pecados. Não só do nosso, mas de todo mundo. O que é que quer dizer? Ele morreu na cruz ali, não só por nós, mas por todos aqueles que olham para Ele. Todos aqueles que direcionam a sua visão a Ele e crer naquilo que Ele fez. Então Ele é a propiciação. Ele paga o preço do pecado. Porque você entregou a sua vida a Ele. Você olhou para Cristo e creu naquilo que Ele fez. Esse está guardado. Jesus disse que esse não passará pela morte, porque já está vivo. Porque você creu nele. Jesus é a vida.
E o apóstolo Paulo disse, ó, aquele que conhece ao Senhor, que diz que conhece, mas não guarda seu mandamento, esse é um mentiroso. Este está mentindo. Você vê aí muitas pessoas aí, eu sou crente, eu sou pastor, eu sou diácono, eu estou na igreja, mas quando você contempla, você vê que aquela pessoa está completamente longe do Senhor, porque o seu andar não contempla o que ele diz que conhece. Como João fala, se você conhece, você vai andar correto. Mas se você diz que conhece e não anda correto, você é um mentiroso. E ele fala, é aquele que conhece, guarda a sua palavra e vive na sua palavra, este verdadeiramente conheceu o Senhor. E este andará como o Senhor Jesus andou. Como Jesus andou neste mundo. Separado. Se contemplava com todo mundo. Nós temos um grande exemplo, Zaqueu. Zaqueu era um publicano, ninguém queria conta com Zaqueu. Roubava, fazia o que queria. Mas quando o Senhor Jesus chegou diante dele, ele contemplou o Senhor Jesus e viu a verdade. Jesus andava no meio de prostituta, no meio de ladrão. As pessoas julgavam o Senhor porque ele andava no meio dessas pessoas. Mas ele não se misturava. As pessoas que contemplavam ele enxergavam a verdade e mudava a vida. Não era Jesus que mudava por causa que estava no meio daquelas pessoas, não. Ele andou diferente. Ele veio por um propósito, então ele andou por esse propósito. Então João diz que aquele que conhece o Senhor, anda como ele andou. Tem temor a Deus. Tem temor ao Senhor. Guarda a sua palavra. Guarda seus mandamentos. O Salmo 34... Salmo 34, que fala? Salmo 34, 18. O Senhor está perto daquele que são de coração quebrantado e salva também o contrito de espírito. Para a gente estar de coração quebrantado e contrito de espírito, essa pessoa tem que ter temor. O temor de Deus tem que estar sobre ele. Tem que ter reverência a ele, respeito. Provérbios 9, 10. Provérbios fala: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, e o entendimento. Salomão já nos falava aqui que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que adianta você ter sabedoria de tudo, saber tudo e não ter temor a Deus? Isso não vale de nada, não presta de nada. Para quem está no mundo, está andando, vendo a visão do mundo, buscando, tendo sabedoria, tendo conhecimento, mas o mais importante não tem, o temor a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aquele que teme ao Senhor é mais sábio do que aquele que conhece tudo. Aquele que está em um patamar muito superior de nós, que tem muito conhecimento, mas o principal ele não tem, o temor a Deus. Então, meus irmãos, que nós devemos estar constantemente em temor ao Senhor. Amém. Em reverência ao nosso Deus, em respeito e obediência à sua palavra. Aquele que obedece a palavra do Senhor verdadeiramente está com o Senhor. É isso que está faltando nas denominações hoje. O respeito, o temor, a obediência, a reverência à palavra do Senhor. Em muitos lugares nós não conhecem mais isso. E aí vive como eles acham que deve viver. Com espíritos de demônio ali. Contemplando espíritos de demônios, vontades de demônio. Porque a palavra, o temor da palavra não existe mais. Ó. Aí você vê tal denominação de um jeito, tal de outra. Outras que parecem mais um carnaval. E aí, ó. Porque o temor do Senhor não existe. Não tem mais. Então que nós viemos buscar o temor a Deus constantemente. Quer que a palavra temor em hebraico fala o quê? Ver. E quando você vê, você contempla. E quando você contempla, você está constantemente ali olhando. Constantemente. Vendo, contemplando, tendo temor a Deus, tendo obediência, tendo reverência ao Senhor.
Então que nós viemos buscar a isso, temor ao Senhor. Que essa palavra fique no coração dos irmãos. Vamos orar ao Senhor para agradecer este momento, estarmos aqui reunidos. Pai amado, agradecemos ao Senhor por esta palavra. Agradecemos, Senhor, por estar aqui reunidos como a Tua igreja. Senhor, que o Senhor possa derramar temor sobre nós. Nós possamos ter reverência ao Senhor, sabedoria, o respeito, sabedoria de entender a Sua palavra, de buscar a Tua palavra, Senhor. Pai, coloca isso dentro de nós, temor ao Senhor. Enche-nos, Senhor, de temor. Enche-nos de buscar a Tua palavra, de contemplar a Tua palavra cada dia, Senhor. Todos os dias de nossa vida, nós viemos ter uma vontade de ler a Tua palavra, de conhecer cada dia mais quem é Deus. E quando nós temos conhecimento do Senhor, o temor vem sobre nós, porque nós sabemos quem nós adoramos, nós sabemos quem contemplamos. Senhor, nos dá isso, Senhor. Nos dá temor ao Senhor. Nos dá temor à Tua palavra. Senhor, muitos perderam o temor do Senhor e anda de acordo com as suas vontades, os desejos dos seus corações. Senhor, que nós viemos ser separados, que viemos ser a diferença. Nos tira, Senhor, deste caminho de erro, de engano, e nos mostra a Tua verdade. Nós possamos contemplar a Tua verdade. Senhor, os irmãos estão aqui, os irmãos têm petições, têm orações, têm súplicas. Senhor, que o Senhor possa, Senhor, contemplar as orações dos irmãos, contemplar e dar resposta, Senhor, das orações, das súplicas. Temos familiares, Senhor, que não Te conhecem, Jesus. Amém. Temos conhecidos, temos parentes, temos pessoas que estão ao nosso redor, Senhor, que não Te conhecem. Que o Senhor possa ter misericórdia, Senhor. Que o Senhor possa nos usar como Teu instrumento, para que a Tua palavra chegue a essas pessoas. Assim como nós fomos despertados, nos usa, Senhor, para despertar essas almas. Em nome de Jesus. Se faça a Tua vontade em nossa vida, Senhor. Estamos aqui, Teus santos, Teus servos. O Senhor escolheu. Não foi o homem, foi o Senhor que escolheu. E agora estamos aqui, Senhor, esperando a Tua vontade, para ser instrumento, Senhor, neste mundo caído. Senhor, abençoa os irmãos. Senhor, leva os irmãos em paz para casa. Dá uma noite em paz, Senhor, guardado por Tuas mãos, que amanhã nós possamos levantar, Senhor, para batalhar pelo Teu reino, em oração, em súplicas, em louvores. Senhor, enche-nos, Senhor, enche-nos de vontade, Senhor, de lutar pelo Teu reino, expandir o Teu reino, Senhor. Isso que é importante para nós, é a Tua vontade, não é mais a nossa, porque estamos mortos para este mundo. E agora vivemos para Ti, Senhor, porque sabemos quem nós adoramos. Em nome do Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.